verdade, uma das necessidades do ser humano é amar e ser amado. Sim ou não? É tão gostoso quando nós amamos alguém e nós recebemos esse amor de volta, né? Porque eu não sei se você já amou alguém e esse amor não foi correspondido. Alguém já aconteceu isso com você? Você se doou, você amou e esse amor não foi correspondido. Isso é muito ruim. Na verdade, quando nós amamos alguém e esse amor é correspondido, o nosso coração é preenchido, o nosso coração é cheio, não é verdade? Na verdade, a necessidade do ser humano é isso. Deus que colocou isso no coração do homem, né? Na verdade, Deus, por isso que o grande mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós amamos alguém e esse amor é correspondido, o nosso coração começa a se encher de algo que o mundo não tem, de algo que nada pode se comparar com esse amor. É o amor de Deus, amém? E Deus, Ele nunca nos deixa frustrado. Nós amamos a Ele e Ele nos ama incondicionalmente. Você pode pecar, você pode fazer o que for, Deus continua te amando. É claro que para ir para o céu morar com Ele, nós precisamos da santidade, né? Mas só que independente se você errou, Deus continua te amando. Deus continua ainda de braços abertos para te receber e para te limpar, para te curar, para te restaurar. Amém? Quem crê nisso? E a verdade é que muita coisa acontece em nossas vidas, né? E se nós estamos aqui é porque Deus nos amou. Se nós estamos aqui é porque Deus nos ama. Sim ou não? Quem crê nisso? E a verdade é que por Deus nos amar, Ele tem muitos planos para nós. E Deus, na verdade, já fez grandes coisas em nossas vidas. Nós precisamos reconhecer isso. Foi falado agora na ministração do Quão Grande é o Meu Deus, né? Que se tem um papel aqui, esse papel, por exemplo, se nós dizemos o que você vê nesse papel, as pessoas vão falar, tem um rabisco, tem uma letra azul, e assim por diante, sim ou não? O que tem nesse papel, gente? Quem pode dizer? Quem sabe fica aqui, né? Vamos participar aí, gente. O que tem nesse papel? Uma escritura, nomes, rabiscos, né? Kanji, não sei, né? Letras. Mas ninguém fala que nesse papel existe um grande espaço branco, não é verdade? Porque o homem, ele tem a tendência de olhar para o ponto preto, para aquilo que se destaca. E muitas vezes o erro acaba se destacando na vida do ser humano. E muitas vezes nós nos concentramos no erro, nós nos concentramos no pontinho preto. E é isso que Satanás sempre faz. Ele quer nos concentrar no problema, ele quer nos concentrar nas dificuldades, ele quer nos concentrar nos defeitos do nosso cônjuge, ele quer nos concentrar no defeito de todo mundo. Sim ou não? E nós nos esquecemos daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, né? Por exemplo, Pedro, o discípulo de Jesus. Se pergunta, você que leu a Bíblia, você que lê a Bíblia, perguntar, falar em Pedro, Pedrão na Bíblia, o que vem em sua mente? Quem quer participar? Negou Jesus. Olha a primeira, olha só, o que é isso, gente? Que mais? Que mais que Pedro? Nervoso, gente. Pedrão era nervoso. Discípulo de Jesus nervoso. Que mais? Andou sobre as águas. Outra coisa. Afundou. Ele andou sobre as águas, mas afundou. Eita, Jesus. Você está vendo? 3 contra 1, né? Não estou julgando ninguém aqui, né? Mas a nossa tendência, se eu me lembro de Pedro, ouço falar em Pedro, vem as 3 vezes que ele negou Jesus. O pontinho preto. Mas ninguém olha para Pedro, Pedro andou sobre as águas. Ou de repente Pedro foi repreendido por Jesus. Ou de repente outros se lembram, não, Pedro foi um dos pioneiros da igreja. Ele foi aquele que teve coragem de receber a palavra e iniciar o trabalho do Senhor aqui. Não é verdade? Temos a tendência de olhar o pontinho preto. Se perguntar para você, se falar do seu cônjuge, se falar do seu esposo, da sua esposa, o que vem em mente? Não precisa responder não, gente, senão vai dar briga aqui. Lembrar do seu filho, talvez, o que vem em mente? Primeira coisa, né? Talvez é os defeitos, talvez é aquela desobediência, talvez é aquilo que... é tanta coisa, é só defeito, gente. Falar do seu genro, falar da sogra, do sogro, então nem se fala. Vemos só o pontinho preto, gente. Só o problema. E muitas vezes nós, por olharmos somente esse foco, esse pontinho preto, a gente acaba deixando muita coisa de lado. Nós acabamos deixando de lado muitas bênçãos de Deus que Deus está nos mostrando, e nós estamos concentrados naquele defeito e naquele problema.
Sendo que Deus está mostrando, filho, olha o tanto de coisa que eu já fiz por você. Filho, olha o tanto de coisa que eu tenho para você. Isso é coisa mínima, né? E nós vemos isso na Bíblia. Um homem chamado Elias, é esse homem que nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Um homem que Deus fez tantas coisas na vida desse homem que você vai ficar de boca aberta. Você vai falar, meu Deus, esse homem é sobrenatural, ele é o Superman, não sei o que ele é. Tanta coisa que esse homem fez, mas de repente veio um pontinho preto e ele acabou querendo desistir de tudo. Vamos ver, vamos conhecer esse homem chamado Elias. 1 Reis, capítulo 17. E Deus, ele vai falar de diversas formas com você. Talvez Deus vai revelar para você a grandeza dele, mas talvez Deus vai falar para você que você está olhando, talvez para o pontinho preto. Talvez Deus vai falar para você uma palavra específica. Uma coisa é certa, Deus vai falar com você de diferentes maneiras, mas Deus vai falar com você. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus vai falar com você. Não olhe para o pontinho preto, fala para ele. Primeira Reis, capítulo 17, versículo 1 em diante. Todo mundo, deixa aberta a sua Bíblia em 1 Reis 17, que nós vamos discorrer na história de Elias. Nessa palavra, você vai ver talvez a grandeza do Deus que você serve, né? Da grandeza do Deus que nós servimos. Ou talvez você vai ver o pontinho preto de Elias, ok? Antes de ler 1 Reis 17, deixa aberta aí. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 1, fala que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era um homem igual a eu e você. Não tem nenhuma diferença. Não tem nenhuma diferença. Elias era um homem igual a eu e você. Repita assim comigo. Elias. Versículo 1, capítulo 17. Diz assim: Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui e vai para o lado oriental. Esconde junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Ok? Até aqui. A gente vê primeiro Elias. Se coloque no lugar de Elias. Vê uma palavra de Deus para você entregar para o prefeito, para o ministro do Japão. Ou de repente para alguém de muita importância. Alguém que estava ali sobre o reinado, sobre o domínio daquela nação. Acabe, ok? Deus vem falar para você e fala: entrega essa palavra para o rei Acabe, que não vai chover. Não é chover durante um dia, 2 dias, uma semana não, que talvez é provável. E nem um mês, que talvez possa ser normal. Mas 3 anos e meio sem chuva. Quem teria coragem de entregar essa palavra? Segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e meio. Primeira loucura de Elias. Elias obedeceu a Deus. Olha só que grandeza. Elias obedeceu a Deus. E outra coisa que Deus falou para ele: você entrega essa palavra e depois vai ali para aquele lado lá. Você vai beber ali daquele vale que tem ali, daquele riacho que tem ali, e fica lá esperando no Senhor, que eu vou enviar corvos pela manhã e pela noite, para trazer pão e carne para você. Quem obedeceria essa palavra? Sugoi. Eu talvez pensaria 3 vezes, gente, né? Largar tudo, de repente Deus fala: larga serviço, larga tudo, e vai ali para aquele monte lá, fica lá que eu vou mandar corvo para você, corvo. Aquele bichinho preto, vindo com carne e pão pela manhã e pela noite. Elias obedeceu essa palavra. E ele foi, e aconteceu isso. Toda manhã e toda noite vinha corvos ali. Imagina só Elias. Vinha corvos pela manhã, trazendo pão, trazendo carne. Uau! Continuando. Aconteceu que o ribeiro se secou. Não é porque não havia chuva. Houve a seca na terra. Então Deus vem com uma outra direção para ele. Versículo 8. Olha a grandeza de Deus. Deus é que comanda tudo, chuva e tudo. Então lhe veio outra vez a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta. Diz assim comigo: Sarepta. É o nome da cidade, que pertence a Sidom. E demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva
que te dê comida. Uau! Durante a seca, Deus manda Elias para ir a uma mulher viúva que estava padecendo de fome. E chegando ali na casa da viúva, a gente continuando a ler, eu não vou ler para a gente remir o tempo, mas ele fala que Elias encontrou essa mulher, e essa mulher não havia nada na casa dela, a não ser uma pequena quantia de farinha e um pouquinho de azeite. Até mesmo ela falou, eu só tenho isso, e eu vou cozinhar essa noite, e eu vou comer, e a gente vai morrer porque não tem mais nada. E Deus, ele manda para essa mulher. Você chega lá, armário tudo vazio. Você chega nessa casa, não tem mais nada. Quem obedeceria a voz do Senhor nessa hora? É aqui que Deus me enviou? Não vou morrer de fome aqui? É aqui mesmo, Deus. Será? Não, ele obedeceu a voz do Senhor. E aconteceu ainda, olha a ousadia de Elias. Elias fala ainda para a mulher. Quem lê pensa que Elias é egoísta, né? Mas Elias estava provando a fé dessa mulher. Elias pega e fala, essa quantia que você tem de farinha e de azeite, prepara-te um bolo e faz para mim primeiro. E depois você faz para o seu filho. Uau! Elias então obedeceu a voz do Senhor. Essa mulher obedeceu. E aconteceu que Elias falou, faz isso que não vai faltar farinha na tua casa e nem azeite, mas vai transbordar. Entende? Ele obedeceu essa voz e não deu outra. Deus, ele confirmou a sua palavra. Não faltou farinha e nem azeite. Quem crê nesse Deus? Você está vendo a grandeza de Deus? Ali primeiro ordenou para que parasse a chuva, né? Não chovesse durante 3 anos e meio. E depois Deus manda corvos. Deus manda em tudo, gente. Deus manda em corvos também, né? Manda em corvos para trazer ali tudo, comida. Aí depois Deus, ele faz ali suprir todas as necessidades dessa viúva e de Elias também. E aconteceu lá no versículo 17 agora. O filho dessa viúva morreu. E a viúva começou a murmurar, começou a falar, foi para isso que você veio aqui? Para trazer juízo na minha casa? Para mostrar os meus pecados? É por isso que o meu filho morreu? O que você está querendo mostrar para mim? Você veio aqui para matar meu filho ou o que seja? Resultado disso, Elias de repente poderia ter ficado frustrado. Deus, e agora? O filho morreu, estou aqui sozinho, o que eu faço? Elias recebeu ali uma inspiração de Deus e orou por aquele filho, e aquele filho ressuscitou. Quem crê nesse Deus que ressuscita também? Amém? E aconteceu isso, olha a grandeza de Deus, entenda a grandeza de Deus, aquilo que Deus fez na vida de Elias, através da vida dele, e o que Deus pode fazer na tua vida e através de você também, ok? Não para por aí, gente. Elias ressuscitou agora o filho da viúva. E agora no capítulo 18, versículo 21. Elias agora, ele estava como profeta de Deus, ele estava meio que sozinho ali. Não tinha ninguém ali com ele. Ele estava sozinho ali naquele lugar. E ali tinha 450 profetas de Baal. Para quem não conhece, os profetas de Baal, eles eram adoradores desse Deus chamado Baal. O que eles faziam? Eles sacrificavam crianças, né? Para receber mais poder. Não sei se você já ouviu isso, mas existe muita magia negra que tudo para receber poder, eles sacrificam filhos, sacrificam crianças. É diferente de um aborto. Aborto também é um sacrifício, gente. E isso não provém de Deus. Você que talvez fez ou pense em fazer, talvez, isso não provém de Deus. Se você fez, se arrependa disso. Isso é pecado contra o Senhor, ok? Deus, ele não se agrada disso. Mas é diferente com os profetas de Baal. Eles esperavam a criança nascer para depois sacrificar as crianças, para receber poder, entre aspas, desse Baal. Então, e eles promoviam muitos a depravação sexual, a homossexualidade e assim por diante. Era impureza pura, imundícia pura, era problema para todo lado. E ali tinha 450, imagina só, a gente está aqui com cerca de 100 pessoas, vamos dizer assim, ok, 4 vezes maior que essa igreja, você sozinho contra todo mundo, olha aí para o seu redor, imagina só, você sozinho contra essa multidão vezes 4, né? Você sozinho crendo em Deus e todo mundo falando que não, esse Deus não existe. Qual o seu posicionamento? Ah, mas eu vou fugir. Ah, não, eu não... Sabe? Nós não temos que temer. Deus é um Deus real. E ali, versículo 21. Acompanha comigo. Então, Elias,
se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. E ali, continuando, eu vou resumir a história. Elias chegou ali naqueles 450 profetas de Baal e falou: ó, se Deus é Deus, serve a Deus. Mas se Baal é Deus, então serve a Baal. Então vamos fazer uma prova de qual Deus é verdadeiro aqui, né? Pega 2 bezerros aí. Eu vou pegar o meu, você pega o de vocês aí, né? E vamos sacrificar esse bezerro. Vamos fazer um altar. E aquele que clamar ao Senhor, clamar a Deus, e Deus vir com fogo do céu e queimar esse holocausto, esse é Deus, né? Então tá, vamos começar com vocês aí, profetas de Baal, né? Elias falou, 450, e eles começaram ali a fazer todo o sacrifício, todo o trabalho, e ali a Bíblia fala que eles começaram a se sangrar, a tirar sangue de si mesmo. Eu não sei se você viu, mas tem algumas seitas que pega aquele chicote e fica chicoteando as costas, saindo sangue direto. Era mais ou menos isso que eles estavam fazendo. E ali eles ficaram horas e horas e horas clamando por esse Deus Baal. Baal, Baal, vem com fogo e consome esse sacrifício. Chegou até o momento que Elias, ele deu risada dos profetas de Baal. Falou: e aí, será que esse Deus está surdo? Será que esse Deus não ouve? Ou será que esse Deus está muito ocupado para não te ouvir? Né? O que está acontecendo com o seu Deus? Aqui a gente aprende o princípio. Elias deu risada, ele tirou um deboche, sabe, contra o diabo ali. Desde quando você não dá uma risada do cara do diabo? Desde quando você não dá uma gargalhada na cara dele, tipo assim, e aí, o que você está fazendo? Não vai adiantar nada. Talvez o diabo tenha atingido você, mas aqui a gente aprende. Elias estava tão cheio de Deus, estava tão convicto daquilo que Deus era na vida dele, ele dava risada dos profetas de Baal. Porque era tudo mentira, era tudo engano, ele tinha certeza, certo? E aconteceu que chegou a minha vez, Elias, tá bom, demorou demais, demorou horas, cansei de esperar, agora vamos ver qual é o verdadeiro Deus. Esse Deus de vocês, Baal, não respondeu, agora vamos ver se esse Deus que eu sirvo, ele vai responder, ok? E para dificultar um pouco mais a situação, os profetas de Baal deixaram um novilho sequinho. O sol, 3 anos e meio sem chover, estava sequinho. E é muito fácil a coisa seca queimar. Então Elias pegou, pediu: traga aqui 4 vasos de água. Tá bom. Ele pediu e o pessoal trouxe 4 vasos de água. Ok. Derruba tudo sobre o novilho ali. Derruba tudo sobre o bezerro, sobre aquele altar. Imagina só, 4 vasos de água, gente. 1, 2, 3 e 4, encharcou o negócio. Não para por aí. Continuando a história, Elias pede mais 4, gente, mais 4. Diga assim comigo, mais 4. Elias pediu mais 4 vasos de água. Trouxe lá vasos de água e derrubou mais 4. 4 e mais um e mais um. 8. O negócio já estava encharcado, gente. Acabou? Não. Elias pede mais 4, gente. Diga assim comigo, mais 4. Você lendo, você vai ver isso. Olha que interessante. Elias pede mais 4. Mais um. Mais um. Mais um. Total, 12 vasos de água. Que a Bíblia fala ali que chegou a transbordar o altar. Estava ali uma piscina com um bezerro dentro. Vamos ver a oração de Elias agora. Glória a Jesus. Versículo 37. 36. Diz assim: chegou a vez de Elias. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então, eu gosto dessas palavras. Então, de repente, então
caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto por terra e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Meu Deus, ai, que Deus grande é esse que nós servimos. Elias era a mesma coisa, é o mesmo tipo de homem que eu e você. Você vê a grandeza de Deus? Os profetas de Baal tentaram tudo. Elias tinha certeza daquilo que ele era e do Deus que ele servia. Deus, ele fez isso. Quem crê nesse poder? E a Bíblia fala que Deus, ele não mudou. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se o mesmo Deus que fez aquilo, ele é o mesmo Deus hoje que pode operar milagres em nossa vida. Não para por aí, gente. Elias continua a história de Elias. Versículo 41 do capítulo 18. Imagina só, os 450 profetas ali se prostraram diante de Deus e começaram a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não para por aí. Elias, versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada, Elias. Então disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Mas na 7ª vez, disse: Elias, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse Elias, disse a ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegrecerão, com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Está vendo? O poder que Elias tinha ali de Deus. Quem crê nesse Deus diz amém. Depois de 3 anos e meio, Elias fala: vai chover, vai chover. Todo mundo estava: não, mas faz 3 anos e meio que não chove. Você está louco, Elias? Não, vai chover, vai chover. Deus falou para mim: vai chover. Ok, 7 vezes. Talvez Elias pegou, recebeu a palavra do Senhor e falou para o seu discípulo ali: vai lá, olha lá, vai lá no mar e vê. De repente, a primeira vez, chega a resposta para Elias: Elias, não tem nada não. Elias insiste: não, Deus falou, vai lá que vai chover. 2ª vez, não deu não. Talvez se fosse eu e você, Deus falou: mas já a 2ª vez e não aconteceu nada. Talvez você venha na igreja, está esperando uma bênção, a 2ª vez que eu venho na igreja, mas não aconteceu nada. 3ª vez que veio na igreja, na cela, mas ainda não aconteceu nada. Calma, Deus falou que vai fazer, então Deus vai fazer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse uma palavra, ele cumpre as palavras que ele disse. O problema é a nossa incredulidade. E quando há incredulidade, Deus não opera. Deus opera através de fé. Ok? Elias continuou com fé e disse: não, vai a 3ª vez. Voltou, não tem nada. Não, vai a 4ª. Deus falou: vai chover. Não, vai a 5ª. Vai a 6ª. Vai a 7ª. Chegou na 7ª vez, é uma nuvenzinha do tamanho da palma de um homem. Não sei se você viu, né? Olha o tamanho da palma da mão de um homem, né? Talvez a minha pequena, do grilo é maior, né? Se fosse do grilo ia ser mais fácil crer, né? O grilo, levanta sua mão aí, o grilo. Olha o tamanho da mão, meu Deus. Foi. Deus, se fosse talvez da mãe do grilo, uau, realmente, acho que vai chover. Mas ali era o tamanho da mão de um homem, ok. E Elias vai lá para Acabe e fala: prepara tudo lá, que vai chover. Agora vai chover. Agora estou sentindo, o negócio está fluindo, vai chover. E não deu outra. Ele continuou crendo e chuva desceu. Olha o Deus que eu e você. Fala para a pessoa que está do seu lado: olha o Deus que você serve. Eita Deus, ai, que Deus é esse, gente? Elias, ele tinha convicção do Deus que ele servia. Olha a oração que ele fez: tão certo como vive o Senhor. Ele tinha certeza que o Deus que ele servia era um Deus vivo, não era um Deus morto.
Não era um Deus feito por pedras, feito por mãos. Era um Deus vivo. Tão certo como vive o Senhor, tão certo que meu Deus vive, Ele vai responder a minha oração. Repita assim comigo: tão certo como vive o Senhor. Outra coisa que nós aprendemos com Elias. Elias, ele tinha uma coragem tão forte, tão grande, que fluía de uma convicção de um servo, de um coração de servo a Deus. Senhor, eu sou teu servo. Eu sou teu servo, eu faço o que o Senhor me manda fazer. Ele tinha esse coração de servo. Resultado disso, Deus ele operou, ok? Outra coisa que nós vemos Elias reconheceu que todos os recursos nessa terra, que todos os recursos de Deus estavam disponíveis a ele. Você crê nisso? Porque a Bíblia fala em Efésios 2 que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestes. Então, ou seja, tudo o que Deus tem é tudo para nós, é direito nosso através de Jesus Cristo. Ok, vem qualquer lutinha, a gente já duvida. Vem qualquer lutinha, será que Deus vai suprir a minha necessidade? Será que Deus é real mesmo? Será que Deus me ama mesmo? Ok, Elias ele tinha essa convicção, que tudo que Deus tinha estava disponível a ele. Então por isso que ele fez tudo isso. Ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus vivo, era um Deus que derrama fogo do céu, e por isso ele tinha certeza, pode mandar fazer uma piscina aí com o novilho dentro que vai queimar tudinho aí. E assim por diante. Até que, de repente, Elias teve todo esse histórico de vitória e de alegria, né? É tão gostoso. Quem queria ser como Elias assim? A fé de Elias. Meu Deus, gente, uau. Talvez você olhe para si mesmo, meu Deus, eu não teria coragem, né? Será que eu e você tem a consciência de como Elias tinha? Deus está do seu lado. Quem crê nisso? Deus está do seu lado. Amém? Deus está do nosso lado. Vamos continuar. Versículo 18, gente. Do capítulo 20. Desculpa, do capítulo 21. Versículo 8. Esse iPad sempre tem essas coisas assim. Espera só um pouquinho, gente. Versículo 19, vamos continuar lendo aqui. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Jezabel era a esposa de Acabe. E como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizestes a cada um deles. Veio aqui o pontinho preto na vida de Elias. Depois que Elias ele enfrentou todos aqueles homens, 400 profetas de Baal, Elias foi usado por Deus, sobe uma mulher, levanta uma mulher, repita assim comigo, levanta uma mulher. Uma mulher chamada Jezabel. Uma mulher chamada Jezabel que ameaça Elias de morte. Elias, você vai morrer. Você fez tudo isso com os profetas de Baal. Você fez tudo isso, você tem envergonhado aqui o nosso reinado. Você vai morrer. Diante de uma mulher, contra 400 profetas de homens de Baal, Elias enfrenta. Aparece uma mulher, o homem fugiu, gente. Ele olhou o pontinho preto, mas talvez ele não olhou, sabe? Ele não olhou, talvez que a mulher era muito forte, alguma coisa assim. Mas na verdade, vamos continuar lendo aqui. Elias, ele veio num estado de cansaço. Temendo Elias, pois, versículo 3, levantou-se e para salvar sua vida, se foi e chegado a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Elias foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de
um zimbro e pediu para si a morte. Elias está pedindo para morrer, gente, agora. O que está acontecendo com Elias? Elias está pedindo para morrer e disse: Senhor, basta-me, me leva. Quem já fez essa oração? Só eu? Ok, Elias, ele fez essa oração: me leva, Senhor, me leva, pois não sou melhor do que meus pais. Elias deitou e dormiu. Continuando essa história, Elias estava cansado. Ele fugiu ali dessa mulher e começou a falar: Senhor, eu não sou melhor que meus pais. Senhor, me leva, estou cansado dessa vida. Estou perseguido, cansado, desanimei. Estou com medo. A mulher me ameaça de morte. E Deus, ele envia um anjo ali para Elias e desperta ele: Elias, acorda, vai para lá. Ok, Elias obedeceu a voz e ele entrou numa caverna. Repita assim comigo: caverna. Ele entrou nessa caverninha ali, naquele lugar. Não sei se você já entrou numa caverna, mas se escondendo ali na caverna. E assim talvez está você também, escondidinho na sua caverninha. Deus está falando: vai, Elias, porque ali na caverna, Deus, ele veio ali com a presença dele e falou: Elias, o que você está fazendo aí na caverna? O que você está escondido aí, Elias? O que você está fazendo aí, homem? Né? Interessante que Elias, ele ainda continua escondido ali, ele não obedeceu a voz. Veio outra vez a voz do Senhor. Eu sempre gosto de falar, quando Deus fala duas vezes, o negócio está sério, né? Mais uma vez, Deus, ele fala: Elias, o que você está fazendo aí na caverna? Há quanto tempo talvez Deus está falando para você? O que você está fazendo escondido aí, né? Até quando você vai ficar escondido na sua caverninha, no seu mundinho? Sai para fora que eu vou te mostrar aquilo que eu vou fazer. Sai para fora dessa caverna para mostrar, para eu te usar, e você vai reconhecer, você vai ver, você vai desfrutar daquilo que eu tenho para você. Deus, ele não quer que você fique escondidinho na sua caverna. Deus, ele não fez nós para ficar escondido. Deus, ele nos fez para se manifestar esse mundo. Quem crê nisso? Nós somos luz do mundo. E a Bíblia fala que a luz não foi feita para esconder debaixo do alqueire. Ele fez para iluminar o lugar, ok? Para se aparecer, para ser Sidão mesmo, né? Para ser aquele que se aparece. Deus te chamou para se aparecer, gente, no bom sentido. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus te chamou para se aparecer. Elias estava escondido, mas Deus chamava ele. O chamado dele era para se aparecer, para manifestar a glória de Deus para o mundo. Elias, ele desanimou, ele se escondeu. Agora sim, versículo 18. Agora sim, repita assim comigo: agora sim, versículo 18. Agora vai para o versículo 18, gente. Elias, ele estava se sentindo sozinho. Eu não sei você, Deus, ele fez tanta coisa em nossas vidas, na tua vida, e talvez você tem momentos na sua vida que você se esconde na sua caverna e se sente sozinho. Você se sente sozinho. E Deus, ele vem lá e fala para você: filho, o que você está fazendo aí? Ah, Deus, eu estou sozinho, ninguém sabe o que eu passo, ninguém está sabendo, acho que não tem ninguém que possa me ajudar. Deus, ele vem com uma palavra sobre a vida dele. Deus falou: também conservei em Israel 7.000, de todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Ou seja, Elias, você não está sozinho. Elias, você não está sozinho nessa luta. Existem pessoas que estão lutando como você, que até hoje estão perseverando. Não é fácil para ninguém, mas existem 7.000 homens que estão perseverando junto com você. Você não é sozinho. Essa luta que você passa não é só você. Existem milhares de pessoas que estão lutando e estão vencendo. Talvez essa luta que eu e você passa, quantas vezes você se sentiu sozinho? Quantas vezes Deus operou tantas coisas na tua vida, mas chega um momento que você se cansou e você se vê sozinho. E Deus, ele fala para você hoje: você não está sozinho. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: você não está sozinho. Duas coisas que nós aprendemos aqui. Deus, quando viu aquele estado de cansaço de Elias, Deus não começou a apontar: Elias, depois de tudo que eu fiz para você, você fica assim ainda? Deus não é um Deus assim. Deus simplesmente chegou para Elias, educadamente falou: Elias, o que você está fazendo aí? Assim como um pai faz com o filho.
Às vezes o filho está escondidinho lá porque fez alguma arte. Papai chega, e aí filho, por que você está escondido aí? O que está escondido atrás de você aí? O que está na tua mão aí? Kellen faz direto isso, gente. Fecha a porta, tudo e se esconde no quarto. Eu vou ver, filha, o que você está fazendo aí? Eu não chego, filha, por que você fechou a porta? Não, Deus ele faz isso. E Ele faz assim com você hoje também. O que você está fazendo aí na sua caverninha? E outra coisa, Deus ele vem com uma palavra de conforto e fala, você não está sozinho. Existem milhares de pessoas que estão com você. E quando nós olhamos o pontinho preto, nós esquecemos de tudo que Deus fez. Você viu tanto que Deus fez com Elias? E por causa de uma simples mulher, de um simples probleminha, ele quis chutar o balde, ele quis morrer. Ah, Senhor, me leva. E nós estamos lutando. Nós estamos numa guerra, gente. Nós estamos, nessa vida que nós passamos aqui, é tão passageiro. E nós estamos em busca de algo de mais valor, né? Que é Cristo Jesus, né? Existe um reino preparado para nós, que é preciso nós lutarmos e perseverarmos. Até hoje, talvez Deus fez bastante coisa para você. Um simples probleminha que aconteceu na tua vida ou no seu redor, nós queremos chutar o balde. E aí? Nos esquecemos das promessas de Deus para nós? O que Deus tem preparado para nós? A Bíblia fala que nem olhos viram e nem chegou aos ouvidos no coração do homem aquilo que Deus preparou para nós. Você pode imaginar o que Deus preparou para você? Só para você ter uma noção do que Deus preparou para você, eu quero abrir um pouco seus olhos para aquilo que a Bíblia diz. Abre comigo lá em Apocalipse, versículo 2. Nós já estaremos encerrando. Deus ele tem preparado algo muito melhor do que qualquer coisa. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Nós temos que ter uma esperança daquilo que está preparado para nós. Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Primeira coisa, veja bem, olha o que está preparado para você. Se você perseverar, se você até o fim, você vai comer dessa árvore da vida que está no paraíso. A árvore da vida é um simbolismo de eternidade. A gente vai comer desse fruto que vai nos fazer eterno, né? Uma criatura eterna. Continuando. Apocalipse capítulo 2. Diz assim, versículo 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Ok? Você está vendo o que Deus tem para nós? Não sofrerá o dano da segunda morte. Por quê? O homem está destinado a morrer uma vez e segue-se ao juízo, né? E depois do juízo, se você realmente tiver uma vida em Deus, você vai para o céu. Se não tiver, vai para o inferno, que é a segunda morte, ok? Continuando, versículo 11, aliás, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Repita assim comigo, pedrinha branca. E sobre essa pedrinha escrito um novo nome, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Para quem curioso é bom, estimula, né? O que está escrito nessa pedrinha que a gente vai receber lá no céu? Eu sou curioso, gente, eu quero essa pedra. Mas eu não quero, né, só por causa dessa pedra, eu quero estar com Jesus, claro, né? A pedra, né, na antiguidade, era usada essa pedrinha branca como uma sentença, né? Se a pessoa fazia algo errado, então ela ia no juiz, e o juiz dava uma pedrinha preta simbolizando, está condenado. Ou uma pedrinha branca simbolizando, está livre, né? Ou também era como um símbolo de uma amizade também, né? Por exemplo, eu tenho uma amizade com fulano, então aqui tem uma pedrinha, então nós vamos quebrar essa pedra no meio, então eu fico com metade e você fica com metade. E quando nós sempre nos unimos, essa pedra se torna uma só, a pedrinha branca, nós somos amigos, ok? Então, a Bíblia fala que Deus ele nos dará uma pedrinha branca, ok? Por mais que você possa parecer, mas que bobagem, eu quero essa pedra. Quem quer essa pedra aí diz amém. É ao que vencer, é aquele que é até o fim, ok? Continuando.
versículo 26. Ao que vencer, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e a reduzirá a pedaços, como se fosse objeto de barro, assim como também eu recebi do meu Pai. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ok, nós vamos reinar com Cristo, ok? Continuando, versículo 5 do capítulo 3. Olha o que Deus tem para nós. Ao que vencer, será assim vestido de vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, Jesus confessará o nosso nome diante do Pai de todos os anjos. Uau! Imagina só lá no céu, você e Jesus. Jesus confessa, ó, este é o meu Filho amado que tem dado alegria. Entrai no gozo do Senhor, diante dos anjos, diante do Pai. Meu Deus, eu quero isso para mim. Somente para aqueles que vencer, somente para aqueles que, por mais que estão cansados, não vão desistir, ok? Versículo 12, está escrito assim: ao vencedor, falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Continuando, versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Uau! Está vendo? Quando nós temos um desejo, uma paixão por isso, nada pode nos fazer parar. Estou cansado? Estou, mas não desanimado. Não vai me fazer parar. O pontinho preto não pode me impedir de continuar. Então fala para a pessoa que está do seu lado: não desista. Não desista. Fala de novo para outra pessoa agora: não desista. Para finalizar, abre comigo lá em 1 Tessalonicenses. E o Marco, por favor, prepare o vídeo para mim. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, é aquilo que nós esperamos. E por nós termos esperança, essa é a nossa esperança que não nos faz desanimar e nem desistir. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então essas palavras começam a gerar esperança no meu coração, não sei no seu. Mas quando a gente olha aquilo que Deus tem preparado para nós, o pontinho preto não faz nenhuma diferença. Eu estou passando por esse problema, mas existe uma glória eterna preparada para mim, ok? Vai passar o vídeo aqui, dê uma olhada nesse vídeo, só para a gente ter uma noção melhor. Olha só que vídeo interessante. Jesus Cristo está voltando para a sua igreja. A Bíblia diz em Mateus 24:42: portanto vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o nosso Senhor. Eu quero que vocês saibam, igreja, que Jesus Cristo poderia voltar este mês, ou Ele poderia voltar na próxima semana, ou Ele poderia até mesmo voltar... Convido você a fechar seus olhos porque agora. Assim como um relâmpago.
você não pode desistir. Você não pode olhar por Pontinho Preto. Deus já fez tantas coisas na tua vida e ainda tem a fazer. Você não pode desistir. Porque Jesus está voltando. E essa esperança é que nos faz prosseguir. Essa esperança que nos faz, se cairmos, levantamos novamente. Talvez você encontre como Elias. Você se identificou como Elias. Você se encontra cansado. Mas Jesus, Ele diz, segundo a tua palavra, fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Você está cansado? Você não pode desistir. Você está cansado? Jesus te chama para vir até Ele, para aliviar esse cansaço. Jesus, Ele te chama para trocar esse fardo que você está carregando, para dar o dele que é leve e suave. Eu não sei se você se encontra como Elias, cansadão, cansado. Talvez você fez até essa oração: Senhor, me leva. Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais isso que eu estou vivendo. Senhor, me leva. Jesus te chama para vir até Ele, porque nesse momento de cansaço é onde nós encontramos força somente no Senhor. Essa força não vem de umas férias em algum lugar. Essa força não se encontra em livros por aí, a não ser na Bíblia, porque a Bíblia é Deus, a Bíblia é Jesus. Essa força não se encontra em pessoas, essa força se encontra em Jesus. E você que se identificou com Elias, está cansado, eu gostaria de orar por você. A Bíblia fala de nós orarmos uns pelos outros, para que sareis. Você se encontra cansado. Você talvez fez até essa oração: Senhor, me leva. Queria orar por você. Você vem aqui à frente. Você que deseja essa oração. Não é vergonhoso. Não. Mas você que precisa, vem aqui. E saiba que Deus, Ele te ama. Essa canção diz: Ele me ama, Ele me ama. Deus já fez tantas coisas, e por simples probleminha nós dizemos: Senhor, me leva. Mas Deus, Ele vem falar para você: você não está sozinho. Você não está sozinha. Olha para o seu redor, você vai ver pessoas que te amam. E principalmente Deus, Ele te ama. E Ele está aqui, Ele diz para você: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você não pode desistir. Ele me amou, Deus me ama, Ele me ama, Ele me ama. Elias, o que você faz aí nessa caverna? Sai daí, Elias. Sai dessa caverna que eu quero falar para você. Eu quero mostrar aquilo que eu tenho para a tua vida. Saia do seu mundinho. Pare de se esconder. Deus está aqui. Feche seus olhos. Deus está aqui. Deus está aqui. Você pode se entregar para Ele, porque Ele te ama. O seu amor é como um
Talvez você fez essa oração, me leva, Senhor, eu não aguento mais. Elias fez essa oração, ele falou, basta, eu não quero mais, Deus. Deus, ele não ficou bravo com Elias, porque Deus, ele nos entende. Deus, ele entende o que nós passamos. Mas Deus simplesmente falou, filho, sai dessa caverna. Filho, você não está sozinho. Ele me ama, ele me amou. Convido o presbítero Fabiano para fazer a bateria aqui também para nós. Com essa canção dizemos, ele me ama, e nós estaremos orando por cada um. Deus, ele vai trocar esse fardo que você tem carregado pelo fardo de Jesus. Você vai sentir em você algo leve, algo suave. Você vai sentir Jesus tirando aquilo que te pesa. Você vai contemplar Jesus tomando você pelos braços, dizendo para você, filho, filha, você não está sozinho. Eu estou com você. Pare de olhar para o pontinho preto. Pare de olhar para Jezabel. Para de olhar para os problemas. Olhe para mim. Olhe para mim. Olhe para mim. Se expresse ao Senhor, igreja. Saia da sua caverna. Se expresse ao Senhor. Você tem a liberdade de erguer suas mãos. Você tem liberdade de chorar na presença de Deus. Você tem liberdade de gritar na presença de Deus. Você tem liberdade de se ajoelhar. Você tem liberdade de ficar de pé. Você tem liberdade, mas tão somente. Então de repente se expresse ao Senhor. Não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto. Talvez você não sabe o que falar a Deus. Diga para Ele talvez o motivo do seu cansaço, porque com certeza Deus, ele vai vir com uma palavra no seu coração, no seu espírito. Deus vai falar com cada um de uma maneira específica. Você não está sozinho. Ouça a voz de Deus. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Você não está sozinho.